Pessoal, nesse vídeo a gente vai tocar em temas assim que são extremamente sensíveis. É até difícil trabalhar com esses temas aqui no YouTube, mas não tem jeito, eu vou trazer aqui para vocês. O pessoal mandou para mim lá no Instagram um vídeo do Renan falando um pouco sobre o problema de Portugal, com essa questão de imigração desenfreada e indianos, essas coisas, e brasileiro. Então eu quero saber a sua opinião, principalmente você que é mulher, que me acompanha. Eu preciso que você conte para mim aqui nos comentários se faz sentido ou não, se você já passou por algum problema desse ou não. Vamos assistir o vídeo. Primeiro eu vou passar o vídeo, é um corte de 1 minuto, eu vou passar aqui e depois a gente vai pausar e fazer ponto a ponto. Eu acho que eu levantei pelo menos de 5 a 6 pontos extremamente interessantes para você poder entender, principalmente você que quer vir aqui para Portugal, ou que, sei lá, tá planeando, será que eu vou, será que eu não vou? Bora pro vídeo para você poder entender um bocado. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. O mundo europeu tá ruindo. França passou do ponto. Portugal, imagina, Portugal nem era alvo de imigração desenfreada. Portugal acabou. A migração desenfreada aconteceu nos últimos 6 anos. Portugal acabou em 6 anos. Cidades minúsculas do interior sendo tomadas de indiano. Indiano não sabe fazer cocô. Privado é uma novidade recente. Tô falando sério. Convívio social horroroso. Não sabe se relacionar com mulher, ver mulher na praia. Vocês já viram vídeos disso? Eu digo isso porque eu vi ao vivo, inclusive em Portugal. Mulher na praia, vai ver um indiano e fica assim, ó. Filmando. Ai, Renan, tá sendo preconceituoso com Deus. Olha, cara, não tenho nada contra. Ele lá, eu aqui. Fica lá na Índia, velho. Não tem meio de conviver com o cara. Eles veem uma mulher, eles não troço assim, send me bobs in vagina. Eles são malucos, cara, não dá. Ó, quer conviver, beleza, mas assim, não no mesmo lugar. A Índia é uma cultura sensacional, mas é o seguinte, não moraria lá. Também não gostaria que eles morassem aqui. Vamos ser bem claros. Procurei não fazer interrupção alguma. Eu sei que são um tema muito complicado, mas vamos lá tentar destrinchar ele. E se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ajuda que a gente tem uma meta para esse ano chegar em 15 mil. Então estamos no caminho e eu preciso da sua ajuda. O YouTube fala que de cada 10 pessoas que vêm aqui assistir o vídeo, 7 não são inscritos. Então vai lá, dá uma força aí pra gente. O primeiro ponto que o Renan fala é que a Europa tá ruindo com essa questão de imigração. E eu tendo a concordar com ele, porque o que eu acabo vendo? Eu morando aqui em Portugal. Quando eu ligo o noticiário, quando eu entro um pouquinho em rede social, a gente vê que realmente está acontecendo um movimento na Europa contra imigrante. Em que sentido? Ó, por exemplo, a Espanha. A Espanha, por exemplo, está querendo taxar em 100% uma pessoa, um imigrante que queira comprar um imóvel na Espanha. É justamente para expulsar o imigrante. Aqui mesmo em Portugal, Montenegro, que ganhou como primeiro-ministro, uma das pautas nos debates que ele levava e tal, é que ele ia restringir essa questão do acesso a Portugal. Por exemplo, com o fim da manifestação de interesse. Teve pessoas que não acreditou que ele faria isso. Com menos de 90 dias de mandato, ele foi lá e acabou com isso. Então hoje, se você quiser vir aqui para Portugal, você precisa ter um visto. Inclusive, depois eu vou fazer um outro vídeo, porque em Bruxelas tinha um acordo que foi levantado que Portugal tinha que ter 2 presídios para justamente dar vazão para essas pessoas que estavam ilegais no país, tinham que ficar nesse tipo de penitenciária. Um, se eu não me engano, acho que é em Odivelas, não sei se já terminou, estava a terminar, e tem mais um, e o pessoal está cobrando, porque foi liberado dinheiro para Portugal para a construção disso e Portugal ainda não fez. Outro, quando você vê, por exemplo, os discursos lá na Itália, quando você vê na França, quando você vê lá no Reino Unido, né, no Reino Unido, vira e mexe, está tendo manifestação dos moradores contra a imigração. Então, assim, você vê que realmente é um movimento que está acontecendo na Europa de falar, epa, calma aí, eu acho que a gente errou na mão aqui, tá tendo muito imigrante, a gente está sofrendo demais. Então, nesse ponto, eu acredito que não é só uma opinião dele. Quando você liga o noticiário e você vê a informação tradicional, se assim a gente pode dizer, você vê que tem um movimento nessa direção. E quando você olha nas redes sociais, que aí o único cuidado que você tem que ter em redes sociais para você não estar em bolhas, então por isso que eu vejo um pouco de uma bolha voltada mais para a direita, outra para a esquerda, e depois eu vejo o noticiário, que você acaba tendo ali mais ou menos um termômetro ali, você tem uma média da informação. Agora, nesse ponto agora que ele acabou de falar, que Portugal nos últimos 6 anos aconteceu uma invasão. Por que aconteceu a invasão? São 2 pontos que eu acho que são cruciais. Primeiro ponto é o tal da manifestação de interesse, não tem jeito. Eu não conheço nenhum outro país que tinha algo semelhante a isso. Por mais que lá atrás, quando foi criado, tinha um certo propósito, mas é aquilo. Talvez não foi pensado em todas as partes. Portugal era o único país da Europa que eu conheço que tinha essa questão que era o quê? Você chegou no país, gostou, quer ficar, você faz a sua manifestação de interesse. Basta você ter um trabalho ou abrir uma atividade. E com 90 dias você ia lá e ganhava um cartão cidadão com 2 anos e depois você revalidava mais 2 e depois com 5 anos você pedia a nacionalidade. E aí tinha trânsito livre por toda a Europa. Eu não conheço nenhum outro lugar.
Então você somando esse tipo de documento que foi liberado, mais YouTube, Instagram e TikTok, meu, o pessoal descobriu isso e jogou na rede social, ó, Portugal tem isso, ó, tá fácil, vem. A galera tudo começou a vir, só que qual que é o problema? Eu já falei isso em outros vídeos, se você não assistiu, eu até peço pra você entrar lá e assistir. Portugal chamou o pessoal veio, só que Portugal esqueceu do quê? Olha, eu preciso melhorar a infraestrutura. Se o pessoal vai vir para cá, o pessoal vai precisar de casa, o pessoal vai precisar de escola para os filhos, o pessoal vai precisar de um hospital quando passar mal, vai precisar de um médico de família, vai ter que aumentar o contingente de policiamento ostensivo, esse tipo de coisa, e parece que só abriu a porta e falou, vem. E agora hoje você quer passar no médico de emergência, você fica 10, 11 horas no médico de emergência. Quando que um dia você ia imaginar que na Europa, para você poder passar num médico, você ia levar 10 a 11 horas na emergência? Mulheres dando à luz a crianças dentro das ambulâncias por aí. Ambulância correndo 200, 300 quilômetros dentro de Portugal para ver se consegue algum lugar de emergência para poder acudir uma mulher grávida. Então assim, o negócio ficou uma loucura. Por quê? Portugal abriu as portas, chamou as pessoas vieram, só que eles não cuidaram da infraestrutura. Cocô. Privado é uma novidade recente, tô falando sério. Convívio social horroroso, não sabe se relacionar com mulher, ver mulher na... E agora ele toca nesse ponto que é dos indianos, que eles falam que questão de higiene e tudo mais é extremamente complicado. Vamos lá, primeiro, os indianos não são, para já, né, eu peguei as estatísticas dos dados de 2023, que foram divulgados em 2024, é sempre assim, né? Então o último dado que se tem oficial é de 2023. Agora o de 2024 vai ser anunciado agora em 2025. Não sei quando você está assistindo, mas estamos em fevereiro de 2025. Então os dados que nós temos oficiais é de 2023. No ranking, o primeiro país que é predominante aqui em termos de imigrante é o Brasil, com quase 400 mil pessoas. A Índia vem em quinto, isso em dados oficiais, tá? A gente não sabe nesses últimos 2 anos o que aconteceu, mas com menos de 50 mil. Acredito que já deve estar na casa de uns 100 mil, tá? Aqui é o Nick falando, tá? Como tem os dados oficiais, porque tem muita pessoa que veio, fica no clandestino e tal, então você não sabe. Tá? Então vamos chutar que tem em torno aí de 100 mil. Só que qual que é a questão? É diferente quando você vê, por exemplo, grupos de brasileiros, por exemplo, eu vou falar por aquilo que eu andava, pronto, trabalhei numa empresa de instalação de painel solar, essas coisas, e eu rodava bastante de um lado para o outro. E geralmente você encontra brasileiros e você encontra bastante família. Veio o casal com filhos e tal. Quando você pega uma fatia desse, o jovem solitário, né, que veio sozinho tentar, você vê que não é a maioria. Quando você já pega na questão do indiano, já é o contrário. A maioria são homens em idade de período militar, tem gente até que reclama disso, que fala, ó, isso pode ser um perigo e tal, pronto, não sei o que você acha, você coloca aqui. Só que são homens, a grande maioria deles vivem em quartos com 6, 10, 15 deles. Você vai em algumas regiões, por exemplo, como de Lisboa, Martim Muniz, ali, aquela região ali naquele entorno, você vê eles em grupos assim e tal, você anda, você fica até com um bocado de medo. E aí eu preciso de você, mulher, que me acompanha aqui, que já passou aqui em Portugal, ou a passeio, ou já morou. Fala pra mim como que foi a sua experiência, por exemplo, num TVDE com um indiano, ou como que foi a sua experiência num TVDE, por exemplo, com um brasileiro, né? Eu falo isso porque minha esposa já passou por uma situação, inclusive ela me ligou, porque no dia ficou um bocado ali com medo e tal, porque realmente eles olham para as mulheres de uma forma um bocado diferente. Que às vezes lá no país deles, lá de origem, as mulheres tudo com o corpo tudo coberto e tal, só o olho pra fora. Quando chega no outro lugar e vê uma mulher, e não precisa estar aí toda aberta, não. A mulher, se ela tá com a calça jeans e uma camiseta, só mostrou o braço, ou tá com um short e mostrou a perna, o simples fato da silhueta da mulher tá à mostra, não precisa estar vulgar não, tá? Que não tô falando de vulgaridade. Para eles parece que, como se, que nem o Renan mostrou aí, é como se estivesse vendo um pedaço de carne que precisa comer aquilo ali na hora e parece que fica meio enlouquecido, que nunca viu aquilo. Então eu queria saber de você, mulher, que me acompanha, você já passou por uma situação meio intrigante, assim, falou, rapaz, eu percebi que ele tava me olhando de um jeito assim muito, mas muito estranho. Então eu queria saber de você, coloca aqui nos comentários. E sobre a questão da higiene, não é difícil de, por exemplo, você entrar no Instagram, no TikTok e ver lá na Índia como é que é a questão da higiene, essas coisas. Você vê aquelas comidas que você fala, meu Deus do céu, só de você assistir o vídeo já começa a embrulhar o estômago, você tem vontade de vomitar até. Você fala, mano, e como eu disse, para alguns, em alguns lugares, banheiro é artigo de luxo. Então, assim, é um país extremamente populoso, mas que a questão ainda
higiene, saúde pública, esse tipo de coisa, é assim, tem regiões que assim, tá abandonado isso, tá abandonado, esquece saúde, esquece higiene, lavar a mão, esse tipo de coisa, banheiro, descargas, enfim, não à toa é comum você, eu não me lembro de, por exemplo, ter visto. Pode ter um canto ou outro que você vai encontrar, mas é muito mais fácil você encontrar 10, 15 num quarto sendo indiano do que você encontrar 10, 15 brasileiros dormindo num quarto. E aí não é porque eu sou brasileiro, é porque é um facto. Eles dividem quarto assim, pra eles tá tudo bem. E cada um ali na sua beliche faz sua comida ali daquele jeito deles e tal, que é a cultura deles, beleza. E eles acabam aceitando condições assim que você fala, meu Deus do céu, a gente tá no ano de 2025, isso daí é coisa para trás. Então, o convívio social com mulheres parece que não é dos melhores, mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Nick, você tá falando uma tremenda besteira, você não sabe nem o que você tá falando. Coloca aqui nos comentários. Você que é mulher, coloca aqui nos comentários. Poxa, Nick, já passei por uma situação dessa mesmo. Pô, é complicado e tal. Eu quero saber de você. Você acha que o Renan tem razão ou não? Coloca aí nos comentários, beleza? Deus te abençoe. Fui.